Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de desenho à mão. Bom, essa aula vai ser mais demorada porque eu vou finalizar a perspectiva. Paramos aqui, agora vamos acrescentar a perspectiva nesse desenho. Vamos lá. A gente acompanha essas linhas guias, acompanha o traço do nosso desenho usando a linha guia aqui em direção ao nosso ponto de fuga. Então vamos traçar um pouco mais forte, aqui ó. O nosso traço partindo do desenho, acompanhando a linha guia. Um aqui, depois traço outro aqui. Eu vou fazer melhor, vou trocar a cor para visualizar melhor. Vou colocar aqui um vermelho, como se eu estivesse pegando uma caneta vermelha, um lápis vermelho. E vai ficar mais fácil de visualizar, olha só. E vamos acompanhar o nosso desenho em cima da linha guia. Olha só, o vermelho aqui em cima fica bem melhor. A gente acompanha o desenho aqui, é a mesma coisa, né? A gente acompanha a nossa linha guia em direção ao nosso ponto de fuga. Por último, a gente pode fechar esse desenho com traços horizontais e verticais, assim. Bom, então a gente tem a nossa figura do quadrado aqui, e a gente continua acompanhando a figura do quadrado aqui também, né? Então vamos traçar aqui, depois aqui, linhas horizontais, outra horizontal aqui, fechando o desenho, mais ou menos aqui nessa altura, aqui na parte de cima. Olha só que bacana. Eu poderia ter dado a profundidade que eu quisesse nesse desenho. Eu poderia fazer essa linha que está fechando o quadrado. Eu poderia fazer ela mais no fundo, sem problema nenhum. Eu fiz nessa altura aqui porque simplesmente achei interessante. Mas a profundidade do objeto você pode fazer da maneira que achar melhor. Então eu vou continuar traçando vermelho aqui, na vertical, que dá para enxergar melhor, outra aqui, acompanhando sempre o desenho original, o nosso objeto vermelho aqui, olha só, o nosso traço aqui, agora aqui na vertical, agora na horizontal, outro na horizontal, olha só aqui. Então tá aí, gente, então a gente fecha o nosso quadrado com linhas horizontais e verticais, o nosso quadrado para visualizar melhor. Olha só, pessoal, essas linhas guias aqui, eu consegui dar o efeito de tridimensionalidade para o desenho. Ele ficou um desenho tridimensional. Agora sim, agora ficou bonito. Então tá aqui, ó. Então, se eu apagar, vou colocar um branco aqui. Se eu apagar essas linhas pretas, eu vou colocar aqui, ó, o branco, né? Vocês vão entender melhor quando eu apagar, vocês vão ver o efeito que ficou o desenho com o uso da perspectiva, depois que eu apagar aqui. Então, eu vou apagar aqui essa linha do topo da caixa box, para não deixar ela transparente, para deixar ele como um objeto sólido. Apagar aqui. Eu apenas apago as linhas de dentro. Vou apagar tudo, né? E tá aí o nosso objeto com a perspectiva aplicada. Agora, não é apenas um quadrado, né? É um box, ele tem uma dimensão, uma profundidade, uma perspectiva. A gente consegue ver que o desenho está com profundidade.
Então, a gente traça as linhas guias, depois a gente pega o nosso objeto inicial e acompanha o traço desse objeto inicial em cima dessas linhas guias. Depois, a gente simplesmente fecha o desenho, né? Seria a mesma coisa que se eu tivesse aplicado vários quadrados, né? E vou colocar aqui o preto de novo. Olha só, a guia estaria aqui, né? Como estava anteriormente, antes de eu apagar. Aqui, outra aqui. Estou colocando o mesmo quadrado de antes, acompanhando a linha guia, fazendo o quadrado original de antes. Mais ou menos aqui nessa altura. E continuasse desenhando. Ó, se eu continuasse desenhando aqui outros quadrados, olha só o efeito de profundidade. Seria como se eu estivesse fazendo vários quadrados, ó. Vários quadrados convergindo para o nosso ponto de fuga. Eu simplesmente acompanhei essas linhas que eu tracei do nosso ponto de fuga. Eu poderia fazer quantas linhas eu quisesse. Aqui, nesse, eu usei 4, porque a gente tem um objeto simples, né? Um quadrado. Então, eu fiz apenas 4 linhas, que era um quadrado. Bem aqui. Agora, vamos apagar. A gente fecha o desenho e já consegue ver a gente apaga aqui as linhas de dentro e já consegue ver o efeito de profundidade, olha só. Isso aqui realmente é a parte mais simples do uso da perspectiva com o ponto de fuga. Vamos fazer um outro exemplo depois, simples, usando o ponto de fuga como o nosso quadrado. Então, eu vou colocar aqui um outro layer, vou apagar esse aqui. E vamos traçar então a nossa linha do horizonte, né? Como de praxe aqui, nessa altura mais ou menos aqui. O branco não vai dar. Vamos colocar o preto aqui agora. Agora sim, agora vai. Uma linha guia. A nossa linha do horizonte. Vamos melhorar essa linha do horizonte. Essa altura aqui, mais ou menos. Não está muito legal. Vamos lá. A nossa linha do horizonte mais ou menos aqui. Feita a mão livre. E vamos fazer então um quadrado mais ou menos aqui. Nessa altura, mais ou menos aqui. Então, aqui a primeira linha do quadrado, a segunda linha. Vamos fechar o quadrado, colocar uma linha aqui embaixo. A outra aqui em cima. Tá aqui, então, o nosso quadradinho. Bom, a gente tinha feito o ponto de fuga partindo diretamente sobre o nosso objeto ali no primeiro desenho, né? Vamos fazer o nosso ponto de fuga no canto aqui do lado direito. Para não ficar dependendo só de um ponto de fuga, para vocês verem que a gente pode usar o ponto de fuga onde a gente achar necessário. Bom, não está na direção do objeto, está aqui do lado direito. Então, aqui o objeto está na esquerda, o ponto de fuga na direita. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro desenho. Simplesmente vamos puxar as nossas linhas guias aqui. Aqui do ponto de fuga, nesse ponto de fuga, para o canto do quadrado, né? A gente tem que puxar uma linha que chegue aproximadamente perto, lá no canto do quadrado. Lembrando que eu estou usando a mão livre, não estou usando nenhum recurso do programa. É como se eu tivesse com um lápis mesmo, uma folha de papel em branco. Mais ou menos aqui nessa altura. Deixa só eu melhorar aqui, apagar um pouquinho, para ficar melhor de visualizar. Poderia estar fazendo um quadrado perfeito, né, gente? Mas eu não quero. Eu tô aqui ensinando a desenhar à mão livre. Eu não tô querendo ensinar os recursos do programa. Mas se você sabe usar os recursos do programa, do Photoshop, quiser usar, ótimo. Pode fazer um perfeito, um quadrado perfeito. Mas eu tô fazendo à mão mesmo aqui. E você pode também fazer com uma régua, sem problema nenhum. Então, vamos continuar traçando as nossas linhas aqui. Essa aqui passou um pouco, né? Então, eu vou melhorar aqui, vamos lá. Agora, melhorou.
a gente faz como se a gente fez no desenho anterior, uma linha para cada canto do desenho, né, gente? Então, a gente puxa a outra aqui, pro outro canto do quadrado, ótimo, convergindo para lá pro canto do quadrado, e a outra partindo do ponto de fuga para o outro canto do quadrado. Olha só como já dá um outro olhar para o desenho. Aqui, ó, vamos só ajustar aqui. Ótimo, olha só como ficou o objeto com as linhas guias saindo em direção ao ponto de fuga. Então, essas linhas foram necessárias, estamos usando 4, né? Vamos usar nos 4 cantos. Agora a mesma coisa, vamos colocar aqui, ó, o vermelho. Vamos usar a caneta vermelha, um lápis vermelho para ficar melhor. Para vocês visualizarem melhor. O processo é o mesmo. A gente puxa aqui para dar profundidade, aqui embaixo também. É só ir acompanhando essa linha guia. Aqui na parte de dentro também a mesma coisa. E aqui em cima, acompanhando o objeto. Pronto. Aqui já deu para notar, né, gente, se quisesse dar profundidade no objeto, só essas duas partes aqui já seriam suficientes. Então, a gente vai agora fechar o nosso objeto com linhas horizontais e verticais, para causar o efeito de profundidade. Então, estou puxando as linhas aqui também, para vocês compreenderem direitinho da onde que vem essas linhas. Vamos aqui fechar o nosso objeto com linhas horizontais e verticais. Vamos fazer de novo aqui, não ficou muito bom. Pronto. Uma aqui. Olha só como já vai mudando a imagem. O quadrado inicial do nosso desenho é o nosso quadrado com profundidade. Vamos fechar aqui, só para facilitar a visualização. Pronto, olha só como ficou. Fechando o nosso quadrado, dando efeito de tridimensionalidade, um efeito tridimensional usando a regrinha da perspectiva. Faltou aqui, pronto. Aqui em cima também vamos fechar, para vocês visualizarem melhor. Olha só como fica diferente o objeto. Pronto, agora ficou melhor. Não está perfeito, mas ficou bem melhor. Então, eu poderia aqui colocar, né, o ponto de fuga em qualquer direção, mas eu coloquei aqui do lado. Poderia colocar em outra posição. A gente colocou aqui do lado para puxar as linhas e depois a gente simplesmente acompanhou o traço dessas linhas guias. E fecha o objeto e acompanha em direção ao ponto de fuga, né? As linhas que vão convergindo, ó, acompanha o desenho aqui, e simplesmente fecha o objeto com linhas horizontais e verticais. Agora, vamos apagar. Aqui, vamos voltar para o branco. Vamos apagar as linhas de dentro, para a visualização ficar melhor. Então, nós tínhamos o nosso desenho original. Vamos tirar esses traços aqui. Os traços da parte lateral do objeto. E aqui a linha que ficou na parte de dentro também, né? Aqui. Olha aí. Então, tá aí nosso quadrado feito com o auxílio das linhas guias que depois foram apagadas e o nosso quadrado se tornou um objeto tridimensional. Ele está com profundidade certinho, aplicando a regrinha da perspectiva. Esse objeto eu fiz um primeiro desenho aqui, embaixo, seguindo a nossa linha do horizonte. Eu poderia ter feito aqui em cima, aqui no canto, em qualquer lugar, como que eu faria depois se tivesse em cima, por exemplo. Aqui, eu puxar as linhas aqui para a parte de cima para fazer o outro objeto, usando o ponto de fuga e as linhas guias.
Vamos lá ver como é que fica. Se ele tivesse em cima, olha aí, puxaria a linha para lá, para cima, se o objeto tivesse mais ou menos aqui, nessa altura. E vamos imaginar um quadrado. Seria a mesma coisa, gente, fechar o quadrado, puxar as linhas para fechar o quadrado. Depois puxaria as linhas em direção ao nosso ponto de fuga. A mesma coisa. Então as nossas linhas horizontais e verticais, para dar o efeito tridimensional, com a mesma sensação de profundidade. Olha só como vai ficando. Vai dando uma outra configuração para o quadrado. Ele já vai dando o efeito da profundidade, né? Com a perspectiva. Então, esse segundo exemplo aqui é para vocês perceberem que a gente pode fazer em qualquer direção o nosso quadrado. Eu vou apagar aqui para vocês olharem. Aqui, ó, o efeito de tridimensionalidade para ficar melhor, com a profundidade. Essa regrinha com um ponto de fuga, bem simples de entender, né, gente? Eu vou dar um exemplo, uma aplicação disso aqui prático. Nós vamos não só fazer quadrados, mas nós vamos fazer uma aplicação aqui dessa regra, não apenas no objeto. Assim, agora nós vamos construir um cenário. Nós podemos construir prédios, ruas, calçadas, usando essa regra da perspectiva, tá, pessoal? Então, até a próxima aula.